Então, nessa aula, a gente vai resolver mais alguns exercícios para vocês ficarem bem afiados para a prova. Determine se o campo vetorial é conservativo ou não. Se for conservativo, determine uma função f tal que o campo vetorial f seja igual ao gradiente da f'. E aí, relembrando, né, quando a gente tem um campo vetorial de R3, né, que está definido em todo o R3, você vê que não tem nenhuma restrição aqui, as derivadas parciais todas existem, são contínuas. Então, a gente consegue verificar se esse campo vetorial aqui ele é conservativo, calculando o rotacional desse campo vetorial. Então, o rotacional de F vai ser igual ao determinante da matriz IJK. E aí a gente vai colocar derivados parciais. E aí vamos colocar o y cosseno de xy, x cosseno de xy e menos seno de z. E aí a gente repete as duas primeiras colunas. Então, vamos lá. Primeiro vamos fazer isso aqui com isso daqui. Então, teremos a derivada parcial disso aqui com relação a y, vai dar zero, né? Que aqui não depende do y. E a derivada parcial disso aqui com relação a z vai dar zero também, porque aqui não depende de z. Então, você vai ter 0i Agora vamos fazer esse daqui. Com esse daqui. Então, novamente, isso aqui não depende de z, então a derivada parcial com relação a z vai dar zero. Isso aqui não depende de x, então a derivada parcial com relação a x vai dar zero também. Então, você vai ter mais 0j. E, finalmente, isso aqui com isso daqui. Então, você vai ter derivada parcial disso aqui com relação a x vai dar... Tem que usar a regra do produto, né? Então, deixa eu botar aqui. Mais derivada do x vezes cosseno de xy vai dar cosseno de xy mais x vezes a derivada disso aqui, que vai dar menos seno, então x, né? Então, eu vou botar aqui menos x vezes o seno de xy vezes a derivada do que está aqui dentro com relação a x, que vai dar y. Então, eu vou ter um xy aqui fora. Tudo isso vezes k. Agora menos.
a derivada parcial disso aqui com relação a y. Observa que isso aqui, né? Isso aqui tem uma certa simetria, né? Então, você tem xy aqui, só que aqui você tem y lá de fora, que você vai ter x, tem x lá de fora. Então, vai dar algo parecido com isso aqui, né? Vai dar a mesma coisa, na verdade. Então, você vai ter cosseno de xy menos xy vezes seno de xy vezes k, que é isso aqui, se anula com isso aqui. Então, o resultado disso aqui vai ser o vetor nulo. Então, logo, o campo vetorial é conservativo, já que o rotacional deu o vetor nulo. Então, agora que a gente viu que ele é conservativo, vamos encontrar a função cujo gradiente seja igual a esse campo vetorial. Então, a gente vai encontrar uma função f, de modo que fx seja igual a y cosseno de xy, fy seja igual a x cosseno de xy e o fz seja igual a menos seno de z. Então, a gente começa integrando isso aqui com relação a x, e aí a gente vai obter que f de x, y, z é igual a... Então, integrando com relação a x, você vai ter seno de xy, né? Mais uma função, que eu vou chamar aqui de g, que depende de y e de z. Então, seria uma função constante com relação a x, mas pode depender das outras variáveis. Que na hora que você deriva com relação a x, isso aqui desaparece e fica só derivada disso aqui, que dá isso. Beleza. Agora a gente deriva isso aqui com relação a y. Então, fy vai ser igual a... Então, derivando com relação a y, você vai obter x cosseno de xy. Então, eu derivei isso aqui com relação a y e mais a derivada disso aqui com relação a y. Então, você vai ter mais derivada parcial com relação a y de g de yz. Aí a gente compara isso daqui com isso daqui. E aí a gente conclui que isso aqui é zero. Logo, derivada parcial com relação a y da g, yz, é igual a zero. Ou seja, g não depende de y. Ou seja, g de yz é igual a simplesmente g de z. Tipo assim, a única variável que a g depende é somente do z. Agora a gente vai... Então, nisso aí a gente conclui, né, então, que o f de x, y, z é igual a seno de xy mais uma função de z. Agora a gente deriva com relação a z. Então, a gente vai calcular o fz, vai ser igual a... Então, isso aqui não depende de z, vai dar zero, e vai sobrar somente g' de z.
Observe que aqui eu uso notações de derivada parcial, porque eu estou com duas variáveis. Então, se eu colocasse simplesmente g' aqui, o que seria g', né? Não teria muito sentido, porque eu tenho duas variáveis. Mas aí, como agora eu só tenho que o g tem uma única variável, então eu posso colocar a linha aqui, né? Já que fica implícito aí que a gente está derivando com relação à única variável, que é z. E aí, comparando o que nós obtivemos aqui com isso daqui, a gente conclui que o g', logo, o g' de z é igual a menos seno de z. E aí agora a gente integra o g' com relação a z, né? Igual a obter que o g de z vai ser igual a cosseno de z mais uma constante k. Então, logo o f de x, y, z é igual a seno de xy mais cosseno de z. Oi. Como é que é? Igual a zero para ser conservativo, né? Precisa ser conservativo, mas eu posso fazer o Fzinho sem saber o rotacional, né? Peraí, se você pode achar o fzinho. O que acontece é que se não for conservativo, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque Pensei que era isso. Eu ia perguntar se era. Porque tem aquele teorema de rotacional Fzinho de A menos Fzinho de B. Oi? Tem aquele teorema que tem como achar o rotacional pelo Fzinho, não tem? Achar o rotacional? Não, isso aí é o resultado da integral. Quando você tem f, r, quando você fala que é conservativo, você pode usar o fzinho do ponto final como ponto inicial da sua curva. É isso que você está falando? Então, você está falando o seguinte, por exemplo, se eu fosse, por exemplo, digamos que eu quisesse calcular uma certa integral, né? Se eu quisesse calcular a integral sobre a curva C de f dr. Aí isso aqui vai ser igual ao fzinho do final da curva menos o fzinho do ponto inicial da curva. Beleza. A força exercida pela carga elétrica colocada na origem sobre uma partícula carregada em um ponto XYZ, com vetor posição R igual a isso aqui, e F de Rzinho igual a K vezes R dividido pela norma do R elevado ao cubo, onde K é uma constante. Determine o trabalho realizado quando a partícula se move sobre o segmento de reta de 200 a 211, ou 215. Então vamos entender a questão. Então isso aí a gente tem um campo vetorial que é dado por... Deixa eu escrever isso aqui de forma mais explícita. Você tem f de XYZ vai ser igual a kx sobre raiz de
x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado ao cubo vezes i mais isso aqui vezes y, j mais isso aqui vezes z. K. Só para não confundir esses dois K, eu vou colocar uma setinha de vetor aqui. Então, esse é o nosso campo vetorial. E ele quer que você liga o trabalho, esse campo vetorial, realizado quando a partícula se move sobre o segmento de reta 200 a 215. Se eu não me engano, a gente já calculou, a gente já viu que esse campo vetorial ele é conservativo e a gente calculou quem é a Fzinho cujo gradiente é igual a ele. Alguém lembra? Você fez na última aula mesmo, né? No último slide. Deixa eu ver. Será que foi na última ou na penúltima, talvez? Deixa eu ver aqui. Na última eu só resolvi exercício, né? Oi? Ah, tá. Ah, verdade. Esse denominador era um cubo. Ah, é verdade, não era o cubo. O negócio que quando você calcula o divergente, que isso parece um cubo aqui. Que eu acho que é alguma coisa que eu falei sobre o campo de gravidade. Com o campo gravitacional. Realmente, na hora que você passou essa da gravidade, tem essa fórmula aí. Você lembra que você sabe dizer que dia foi a aula? Olha, eu acho que foi na aula, não foi na aula, na próxima, de integrais de linhas sobre campos vetoriais. Porque foi na aula que você passou justamente isso aí que acho que o Isaac estava falando. Aqui. Aqui, já achei. Isso era o Fzinho. Uhum. Aqui seria como se essa constante daqui é aquele K lá. Acho que eu copiei aqui para colar no outro. Então, o K seria menos isso aqui.
Então, a gente tem f de x, y, z igual a menos k sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Acho que é isso aqui. Que olha só, aqui você tem uma constante aqui, e quando a gente olha lá tipo assim, a constante que está aqui na fzinho aparece o inverso dela, assim, o inverso aditivo dela, né, que tem mais ou menos aqui. Então, seja lá o que tiver aqui acompanhando o x, y, z, tem que aparecer com sinal trocado aqui na f. Então, por isso que eu vou ter esse sinal de menos aqui. Beleza. Senão a gente teria que fazer aquele processo que a gente fez aqui em cima para poder encontrar quem seria a fzinha. Então a gente propôs esse trabalho. Então beleza, agora a gente já tem então uma função cujo o gradiente é o nosso campo de força. E aí a gente sabe que o trabalho ele é igual a integral de linha do campo vetorial sobre a curva que a partícula tá percorrendo. Então, o nosso trabalho é igual a integral de linha sobre a curva, sobre o segmento de reta, nesse caso C, de f dr. Aí até tem aquela colinha que a gente fez aqui na aula passada. A gente tem isso aqui. É isso. Que o trabalho é dado por essa integral aqui, mais essa integral aqui é exatamente a integral de f dr. É porque a integral de trabalho é simplesmente isso, mas as duas são um valor iguais. Tipo assim, define como sendo isso aqui. É porque essa integral de linha aqui sobre o campo vetorial é exatamente, a definição disso é exatamente isso. Então, assim, é a mesma coisa, é como se fossem sinônimos. Beleza, aí e a gente sabe, né, que já que isso aqui, esse f aí, ele é o gradiente, né, de fzinho. Aí a gente usa o teorema fundamental para integrar de linhas, para usar aquilo que você falou, aquilo que você estava comentando na questão anterior. Isso aqui vai ser igual a fzinho do ponto final menos fzinho do ponto inicial. Então, como se move desse ponto até esse ponto, então você vai calcular fzinho do ponto final, que é 2, 1, 5, menos fzinho do ponto inicial, que é 2, 0, 0. Beleza. Aí, calculando isso aí, eu vou botar aqui o menos k em evidência. E aí eu vou ficar com 1 sobre... E aí eu vou ter raiz de 2 ao quadrado dá 4, mais 1 ao quadrado dá 1, mais 5 ao quadrado dá 25.
menos 1 sobre... eu vou ficar só com a raiz de 4, que vai dar 2. Não, que é igual a menos k vezes 1 sobre raiz de 30 menos meio. Então esse vai ser o trabalho feito pelo campo de força. Agora olha essa questão. Seja F o campo vetorial mostrado na figura. Então aqui eu tenho um campo vetorial indicado para essas setinhas aí. Então o campo está se movendo em forma de círculos. Se C1 é o segmento de reta vertical de menos 3, menos 3, até menos 3, 3, então seria um segmento de reta assim. Deixa eu desenhar aqui. Então, vai daqui até aqui. E ele quer saber, determine se essa integral aqui ela é positiva, negativa ou zero. Alguém sabe fazer isso aí? Oi? Você vê que na parte de baixo, os ângulos ali vão ser positivos. Quando a gente for fazer o produto escalar, né? Por exemplo, usar força no vetor força com o vetor tangente ali. E na parte de cima vai ser negativa, a gente forma simétrica. Então, você consegue fazer. Mas olha só. Lembra que essa integral aqui, ela representa o trabalho realizado pelo campo vetorial, né? Considerando o campo vetorial como um campo de força, certo? Sim. Aí, beleza. Então, assim, imagina agora que isso aqui é vento. Tipo assim, imagina um vento que tá soprando aqui, nessas direções, e você está caminhando nessa direção aí. Aí eu te pergunto, tipo assim, o vento vai contribuir com a sua caminhada, não vai contribuir ou vai atrapalhar? Pode para cima e ele vai contribuir, então é positivo. Né? Então vai ser positivo, exatamente. Então, é como se fosse só a componente Y seria positivo e a componente Y fosse zero. a componente X, na verdade, não vai ter influência nenhuma. Tipo assim, apesar de que ela vai estar te empurrando um pouco de lado, mas imagina que você está preso no trilho. Oi? Vai voltar para o lugar que está muito. O quê? Vai acabar voltando para o lugar que está muito. Mas assim, no caso aqui a gente imagina que você está preso no trilho e que essa força lateral não tá te influenciando nada, tipo assim, não tá te atrapalhando, não. Então, beleza. Então, assim, a gente consegue analisar dessa forma, né? A gente vê que essas setinhas aqui, né, apesar dela não estar completamente aqui nessa parte daqui, assim, ele vai estar realmente, tipo assim, toda a força do vento vai estar te jogando para frente, vai estar te ajudando completamente. Agora, quando ele está assim, né, tipo assim, apesar de que ele está jogando um pouco de lado, mas é um pouco de lado tendendo para frente, né? Tendendo para cima. Então, vai ter parte desse vento, né? Ele vai conseguir te ajudar um pouco a caminhar aqui. Até porque se imaginar assim, imagina um carrinho preso num trilho, né? O carrinho ele tem um pedaço de pano assim que ele
consegue ser empurrado pelo vento, e aí ele tá preso tá preso no trilho que ele só pode se locomover nesse sentido aqui assim. Aí imagina que um vento, ele bate um pouco cruzado assim, ó. Então, mesmo que o vento não esteja batendo assim, mas esteja batendo assim, mas como esse carrinho ele tá preso nesse trilho, esse vento batendo de lado vai conseguir empurrar o carrinho ao longo desse trilho. Então, é isso que acontece aqui, né? Tipo assim, apesar do vento ele tá um pouco na diagonal aqui, mas a partícula que está se movendo daqui para cá vai ser ajudada por esse vento. Então, em todo momento, aqui o vento ele vai tá ajudando. Então, o trabalho realizado por esse vento é positivo. Então, por isso que essa integral daqui, que é justamente esse trabalho, ela é positiva. Tem algum vídeo assim, se a gente tem que tratar de uma analogia para a gente poder entender isso ou não? Assim, é porque eu falei sobre o vento, mas você imagina um campo de força qualquer, sabe? Mas assim, tá, se você quer, tipo assim, só matematicamente, né? A gente sabe o seguinte, que nesse segmento de reta aqui, né? Nesse caminho, quando você tem uma curva, e aí você tem os vetores tangentes a essa curva aqui. Então, digamos que eu esteja indo daqui de A até B. Então, dado um ponto da curva aqui, você tem o vetor tangente aqui, né? Que indica meio que a direção que você está indo naquele momento, naquela curva aqui, ó, naquela curva ali, naquele ponto específico. Beleza, aí o que acontece? Quando você tem um campo vetorial, né? Você tem, sei lá, um campo vetorial, digamos que ele esteja alguma coisa assim. Aí o que acontece? Isso aqui, digamos que é o F, isso aqui é o nosso... o vetor tangente, vamos chamar aqui de T. Imagina que isso aqui ele é unitário. Aí o que acontece? Essa integral aqui, cadê? Essa integral aqui, ele é nada mais do que a integral de linha, né, pelo comprimento de arco, do campo vetorial escalar com esse vetor tangente. Então, é o campo vetorial F escalar com o vetor tangente. Então, isso aqui vai se tornar um número real. E aí, esse negócio aqui, ele ser positivo ou ser negativo, vai influenciar se o resultado da integral vai ser positivo ou vai ser negativo. E aí, quando você tem assim, você se lembra que, tipo assim, isso aqui, se eu não me engano, vai ser igual a norma de F vezes a norma de T vezes cosseno do ângulo θ formado por esses dois vetores, certo? É isso mesmo? Você se lembra disso? Tinha alguma divisão, acho que não. Não. Eu sei que tem divisão quando você vai calcular a projeção ortogonal, uma coisa assim. Aí, mas assim, essa é a definição. Tá, mas aí se você pegar, então, no caso, o cosseno de θ vai ser isso dividido por isso, você quiser pensar nisso. Mas, enfim, a questão toda é que isso aqui, ele vai ser positivo, né? O que vai determinar se aqui é positivo ou negativo é o cosseno de θ. E o que acontece? Quando você tem... Imagina que você tem o vetor t aqui, né? E o que acontece? Se por um acaso esse vetor f aqui, ele tiver nesses dois quadrantes aqui, o cosseno vai ser positivo. Agora, se esse vetor f aqui, ele tiver nesses outros dois quadrantes aqui, o cosseno de t vai ser negativo, né? Já que o cosseno é justamente o eixo x aqui, né? Se o vetor estiver aqui, então o meu ângulo θ, né? Se o meu ângulo θ, né? Ele for um ângulo entre menos 90 e 90 graus, então o cosseno vai ser positivo. Agora, se o vetor
o vetor f ele tiver k, então o cosseno vai ser uma coisa positiva. Então aqui eu tenho um θ aqui, né? Então é isso. Aí você pode ver, né, que tipo assim, que isso faz todo sentido físico, né? Tipo, você pensando na física da coisa, né? Que se o campo vetorial ele tiver apontando para qualquer direção aqui assim, né? Ele de certa forma ele vai estar ajudando a partícula a se mover nessa direção. Agora, se a força estiver apontando para qualquer uma dessas direções aqui, então ele vai estar atrapalhando o movimento nessa direção. Então, se a gente precisa justificar, é só falar que está auxiliando o movimento. Pode ser. Na prova você tentaria falar assim? Ó, eu já te digo que isso aqui não vai cair na prova, não. Tipo assim, eu não vou... É porque, tipo assim, isso aqui, essas questões, assim, que é muito vaga, assim, sabe? Tipo assim, é uma coisa mais intuitiva, assim, aí é até difícil de eu arrumar um método de avaliar se você fez certo ou não, sabe? Tipo assim, na hora de corrigir uma prova dessa seria bem complicado. Então, por isso que eu não coloco esse tipo de questão na prova. Mas beleza, então vamos ver a letra B aqui. Se C2 é o círculo de raio 3, centro na origem, percorrido no sentido anti-horário, aí a mesma coisa, determine se essa integral ela é positiva, negativa ou zero. Então tá. Um círculo de raio 3, centro na origem. Então eu vou ter uma coisa assim, deixa eu ver aqui. Ficou um pouquinho maior, mas não tem problema não. E aí ele fala, ó, percorrendo no sentido anti-horário. Então você está percorrendo nesse sentido aqui, ó. E aí eu pergunto, essa integral vai ser positiva, negativa ou vai ser zero? Ser negativo. Vai ser negativa, né? Tipo assim, você está totalmente, tipo assim, aí nesse caso aqui a força está atuando completamente contra você, né? Quando você estiver percorrendo esse círculo aqui. Se você estivesse indo nessa direção aqui, aí seria positiva, claramente. Ele falou o máximo, se dizer. Poderia dizer sim, né? Que, tipo assim, que aí meio que toda a energia do campo vetorial tá agindo contra você, ou no caso, se você for a favor, né? Se for no sentido horário, toda a energia da força tá contribuindo completamente. Porque aquele negócio, né? Quando você tem uma coisa assim, então parte da força ali vai estar meio que sendo jogado fora, não vai contribuir nem atrapalhar esse movimento. Então vai estar sendo desperdiçado. Determine se F é ou não um campo vetorial conservativo. Se for, determine uma função F tal que... Então, novamente, esse negócio de conservativo. Agora, observe que aqui nós não temos o campo vetorial em R3, então a gente não vai usar o rotacional para verificar se ele é um campo vetorial conservativo ou não. Nós vamos usar um outro teorema que vale para campos vetoriais no R2, que no caso do domínio dele ser simplesmente conexo, então você tem que é o caso, né, daqui, né, porque aqui o domínio desses campos vetoriais aqui é todo o R2, então você está no melhor mundo possível. Então, para verificar se esses campos vetoriais aqui ele é conservativo, basta você calcular a derivada parcial da componente x com relação a y, a derivada parcial da componente y aqui com relação a x, e aí você vai verificar se são iguais. Então, vamos lá. O 3, nós vamos ter a derivada parcial com relação a y de
2x menos 3y. Isso aqui vai dar menos 3. E a derivada parcial com relação a x de menos 3x mais 4y menos 8 vai dar igual a menos 3. Então, como isso aqui deu igual a isso aqui, a gente conclui que o campo vetorial ele é conservativo. E agora nós vamos achar a função f tal que, a função fzinha tal que o gradiente da fzinha é igual ao fzão. Então, você tem que fzinho x é igual a 2x menos 3y e fzinho y é igual a menos 3x mais 4y menos 8. Então, aí você integra isso aqui com relação a x. E aí você vai obter que o f de xy é igual a x² menos 3xy mais uma função que depende do y, que depende de y. Então, agora a gente vai derivar isso aqui com relação a y, e a gente vai obter fy, né, igual a isso aqui some. Aí você vai ter menos 3x mais g' de y. Então, aqui como a g tem uma única variável, eu uso a notação g' para representar a derivada com relação a y da g. Beleza, agora igualando isso daqui com isso daqui, a gente obtém que o g' de y tem que ser igual a 4y menos 8. E aí a gente agora integra essa g' para obter a g, que vai ser igual a 2y² menos 8y mais uma constante k. Então, a nossa função f de xy é igual a x² menos 3xy mais 2y² menos 8y mais uma constante k. E agora esse 4 aí. Então, vamos verificar se ele é conservativo. Então, eu vou derivar isso daqui. Tem que dar para fazer aqui mesmo. Então, 4. Nós vamos derivar isso daqui com relação a y, que vai dar menos e elevado a x vezes seno de y. Então, isso aqui é a derivada disso aqui com relação a y. E a derivada disso aqui com relação a x vai ser e elevado a x seno de y. Então, observa que você obteve menos aqui e obteve mais aqui. Então, como eles são diferentes, então isso aqui vai ser... como eles são diferentes,
temos que f não é conservativo. Nesse caso, como ele não é conservativo, a gente nem adianta tentar encontrar uma fzinho que satisfaça isso aqui, porque não vai existir. Então, se fosse tentar isso, não ia chegar em lugar nenhum. Beleza. Mostre que a integral de linha é independente do caminho e calcule a integral. Então, olha só. Deixa eu ver se tem um resultado interessante aqui pra gente. A questão é que, no caso de um campo vetorial bem bonitinho e tal, definido em todo o R2, essa integral, esse campo vetorial, quer dizer, a integral, né, do campo vetorial, ele só vai ser independente do caminho somente se o campo vetorial ele for conservativo. Então, ali, mais uma vez, a gente está no caso onde temos que simplesmente verificar se o campo vetorial ele é conservativo. Então, aqui eu tenho um campo vetorial f de xy igual a 2x seno de y vezes o i mais x quadrado cosseno y menos 3y quadrado vezes j. Então, temos que verificar se esse campo vetorial aqui, se ele é conservativo. Então, a gente vai ter que calcular a derivada parcial disso aqui com relação a y. A derivada parcial com relação a y de 2x seno y vai ser igual a 2x cosseno y, e a derivada parcial com relação a x de x quadrado cosseno y menos 3y quadrado. Aí derivando isso aqui com relação a x, isso aqui desaparece, que não depende de x. E derivando isso aqui com relação a x, vai dar igual a 2x cosseno y. Então, de fato, obtivemos dois valores iguais. Então, logo a gente conclui que esse campo vetorial aqui, ele é conservativo. Então, bom, a gente tem duas opções. A gente pode pegar, por exemplo,
um segmento de reta e calcular um segmento de reta que une esses dois pontos e calcular a integral aqui, sem precisar achar a fzinho, ou a gente pode achar a fzinho, cujo gradiente seja esse fzão, e aí calcular fzinho disso aqui menos fzinho disso aqui, que vai ser o resultado dessa integral daqui. Vocês querem que a gente faça como? O primeiro jeito é você pegar o caminho como sendo o segmento de reta e calcular essa integral aqui nesse caminho. Isso. É diferente, né? Então tá, então o primeiro passo, você tem que... Então assim, como esse campo vetorial aqui, ele é conservativo, então não importa o caminho que você pegar, unindo esses dois pontos aqui, a integral vai ser sempre a mesma, tipo assim. Então, nesse caso, a gente vai... Deixa eu ver aqui. O caminho mais óbvio é o segmento de reta que une esses dois pontos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu fazer um desenho. Menos 1, 0. 5. Oi? Então, esse segmento de reta aqui. Opa. Então, isso aqui, vamos ver uma equação para esse segmento de reta. Você tem inclinação 1/6. Então, você tem y menos y1, que eu vou botar aqui o 0, igual a 1/6. 1/6 vezes x menos 1. Esse aqui é uma método de você obter uma equação da reta aqui. Porque eu usei isso aqui, né? Isso dividido por isso aqui, para poder encontrar a inclinação da reta, que está aqui. E aí eu peguei y menos... Aí eu pego um ponto qualquer, né? Por exemplo, esse ponto daqui. E aí eu faço o y menos o y desse ponto e faço x menos o x desse ponto. Então, isso aqui vai ficar y igual a x sobre 6. X mais 1 sobre 6. Então, eu tenho, né, eu posso pegar aqui R de t igual a TI mais T mais 1 sobre 6J. E aí você vai ter que calcular o R' de T, que vai dar I mais 1 sobre 6J. Beleza. Aí agora você consegue resolver essa integral daqui, né? Ah, tá. E aqui, no caso, o nosso parâmetro t, ele vai de menos 1 até 5. Então, essa integral daqui vai ser igual à integral de menos 1 até 5. E aí você vai fazer isso aqui, né, composta com a curva, né? Então, você vai ter 2 vezes o x, então você vai ter 2 vezes o x, que é t. Então, você vai ter 2t vezes seno de y, vezes seno de t mais 1 sobre 6, vezes o x', que vai ser, no caso aqui, vai ser 1,
Então, eu teria vezes 1 aqui, que vai dar isso aqui mesmo. E aí, mais, agora, essa parte daqui, composta com a curva. Então, onde tiver x, você bota t. Onde tiver y, você bota t mais 1 sobre 6. Então, você vai ter t ao quadrado. T ao quadrado vezes cosseno de t mais 1 sobre 6. Menos 3y ao quadrado. Então, vai ter 3 vezes t mais 1 sobre 6 ao quadrado. Tudo isso dt. Ah, tá. E faltou uma coisa ainda, né? Deixa eu botar isso aqui pra cima. Isso aqui, toda essa parte daqui, que isso aqui foi basicamente isso daqui, colocando no lugar do x o t e no lugar do y isso aqui. Aí deu isso aqui. Aí você vai multiplicar isso aí pela derivada disso aqui, que é 1/6. Então, tudo isso aí dt. Aí você calcula essa integral daí. Provavelmente você vai ter que integrar por partes, sendo que essa daqui você vai ter que integrar por parte 2 vezes para poder eliminar esse t quadrado aqui. A daqui você vai ter que integrar por parte uma vez para eliminar esse t aqui. Isso aqui é só um polinômio, é fácil de você integrar. Aí isso aí eu deixo para vocês fazerem em casa. Aqui, se fosse do outro jeito, você ia fazer integra, deriva, compara. Não, do outro jeito, você teria que primeiro encontrar uma função cujo gradiente dá isso daqui. Então, tipo assim, que função... Inclusive, peraí, deixa eu ver... Não, Inclusive, eu acho que do outro jeito ficaria mais fácil, sabe? Quer ver? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu diria que eu até consigo fazer de cabeça aqui a f. Assim, olha só. Fzinho de xy igual a x quadrado seno de y menos y ao cubo. Tipo, observa que se você derivar isso aqui com relação a x, isso aqui vai sumir, isso aqui vai ficar 2x seno de y. E se você derivar isso aqui com relação a y, isso aqui vai ficar x quadrado cosseno de y, e derivar isso aqui com relação a y vai dar menos 3y quadrado. Então, eu já achei o f. Aí, então, essa minha integral daqui, ela seria igual a f de 5,1 menos f de menos 1,0. Que seria igual a... E aí, se você pegar e substituir, né? Substituir aqui, aí fica... Para achar uma fzinha ali de x e y, você faz aquele todo manobra que a gente fez nas últimas coisas. Isso. De integrar, derivar, comparar. Isso, exatamente. Luiz, né? Só tem como ter essa propriedade ali porque é conservativo, né? Você fala isso daqui, né? Exatamente, só por fato de ser conservativo. A integral de um campo não conservativo, sua única opção é fazer dessa forma de... Sim, exatamente. Beleza, e agora eu vou só
tocar num assunto aqui que a gente deveria ter visto lá no, antes da primeira prova. Isso aqui não vai cair na prova, é só a nível de curiosidade. Você lembra quando a gente viu lá sobre mudança de variável para coordenadas polares, esféricas e cilíndricas, né? Você tinha uma fórmulazinha que você colocava lá, né? Como você, vamos supor, você tinha lá uma integral dupla com relação a x e y, você queria usar coordenadas polares. E aí você tinha lá, substituía x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, e aí e aí você substituía isso na função que estava lá na integral, e aí você acrescentava um r multiplicando, né? Aí você multiplicava por um r e botava dr dθ, certo? Vocês lembram disso? Lembra não? Que você, quando você convertia para coordenadas polares, você tinha que botar a função avaliada e tinha que multiplicar colocar, no caso, um R a mais lá. E quando era com coordenadas esféricas, você tinha que botar multiplicando ρ ao quadrado seno φ. Aí, assim, mas de onde que saiu esse R e esse seno φ? Então, assim, isso aí, na verdade, essas coordenadas esféricas e polares, eles são casos particulares de um tipo de mudança de variável mais global, envolvendo integrais duplas e triplas. Que aí, olha só, né? Tipo assim, aí só relembrando aqui, né? Então você tinha lá x igual a em coordenadas polares, você tinha lá x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Aí se você quisesse calcular uma integral aqui, né, envolvendo x e y, você poderia transformar para as variáveis r e θ, fazendo, né, colocando no lugar do x, você botava r cosseno θ, no lugar do y, r seno θ, e você tinha que adicionar esse rzinho aqui. Então, isso aqui é um exemplo muito importante de mudança de variável para integrais duplas. De forma geral, se você tiver uma função t injetiva, né, t de uv igual a xy, aí então no caso onde você vai ter que o x é igual a uma certa função de uv e o y uma certa função de uv. Por exemplo, aqui nesse caso, você tinha que o x era uma função de rθ e o y uma função de rθ. Então, assim, isso aqui é um caso particular. De forma mais geral, você tem que o x ele é uma função de outras duas variáveis quaisquer, que poderia ser rθ, por exemplo, e o y a mesma coisa. Então, você tem essa transformação aqui, que você transforma da variável uv para a variável xy. E aí, uma vez que você tem essa transformação, a gente define o jacobiano dessa transformação, né? Então, você tem lá, né? Você tem x igual a alguma coisa que depende de uv e o y de alguma coisa que depende de uv. E aí, a gente define como sendo o jacobiano, e a gente usa essa notação aqui, como sendo o determinante da matriz. Você vai pegar aqui, ó, na primeira coluna, você vai pegar... isso aqui tá errado, peraí. Isso aqui era para ser um V aqui. Oi? E aqui era para ser U. É isso mesmo? Deixa eu ver. Na verdade, a gente costuma colocar... Nossa, tudo errado aqui. A gente bota assim, ó. O livro tá errado, peraí. Del X. Na verdade, a gente coloca o X aqui. A gente bota o Y aqui. Isso. Então, aqui a gente bota a derivada parcial de x com relação a u, a derivada parcial de x com relação a v na primeira linha. Então, na primeira linha, você bota o x derivado com relação a u com relação a v. E na segunda linha, você bota o y derivado com relação a u e com relação a v, e você calcula o determinante, que aí vai ser isso vezes isso, menos isso vezes isso.
Então isso aqui a gente chama de jacobiano. E aí o que acontece? Quando você tem, então, uma certa transformação, você consegue transformar a integral normal como sendo a função, né, que aí você vai substituir o x e o y, né, com a sua transformação. E aí aqui você vai multiplicar pelo módulo do jacobiano. Vai colocar aqui o módulo do jacobiano. Então, assim, você vai calcular esse jacobiano aqui e vai botar aqui o módulo do jacobiano. Por exemplo, no caso lá de coordenadas polares, né, você tinha lá que o x é igual a r cosseno θ e o y é igual a r seno θ. Então, você vai pegar, né, você vai derivar o x com relação ao r, que vai dar cosseno θ. Você vai derivar o x com relação ao θ, que vai dar menos r seno θ. Vai derivar o y com relação ao r, que vai dar seno θ. E vai derivar o y com relação ao θ, que vai dar r cosseno θ. E aí você vai calcular isso vezes isso, menos isso vezes isso. Então você vai ter isso aqui vezes isso aqui, vai dar r cosseno ao quadrado. Isso vezes isso vai dar menos r seno quadrado, mas só que como você teria um menos aqui, então você vai ter menos com menos, que vai cancelar o menos, e vai ficar r seno quadrado de θ. Isso aqui, ó, você pode botar o r em evidência, e aí você vai ficar com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá igual a 1. Então isso aqui vai ser igual a r. Então, esse r aqui, né, no caso, é sempre maior do que zero, né, quando a gente tem lá em coordenadas polares. Então esse r aqui é justamente o que iria aparecer aqui para esse caso específico. Então, aquela formulazinha que a gente tinha lá, que a gente pegava a função aplicado em r cosseno θ, r seno θ, e multiplicava esse r é justamente o módulo do jacobiano no caso dessa transformação aqui. Então, é daí que surge esse r aqui. E no caso de coordenadas, e no caso de três variáveis, x, y, z, a gente também tem a noção de uma transformação que transforma três coordenadas em outras três coordenadas, e a gente define o jacobiano dessa transformação como sendo, aí a mesma coisa, você vai pegar aqui, você tem as variáveis u, v e w, então você vai pegar o x e vai derivar na primeira linha aqui com relação a u, v e w, depois você deriva o y com relação a u, v e w, e depois você deriva o z com relação a u, v e w, e aí nesse caso a sua integral original vai ser igual a integral com essas outras variáveis, e você vai ter que multiplicar pelo módulo desse jacobiano aqui. E como um exemplo disso, né, nós temos as coordenadas esféricas, né, que são de três variáveis. E aí, se eu for calcular o jacobiano dessa transformação aqui, né, então aqui eu tenho o x em função de ρ, φ, θ, o y em função de ρ, φ, θ, e o z aqui em função de ρ e φ. E aí, se você for calcular o jacobiano dessa transformação, aí você vai ter uma contalhada aqui, que no final das contas você vai conseguir simplificar um bocado de coisa e você vai obter menos ρ quadrado seno de φ. Só que, tipo assim, a gente bota lá na integral o módulo do jacobiano. Então, olha só. Então, o módulo vai fazer com que esse sinal aqui de menos desapareça. E, além disso, o φ ele varia de 0 até π. E o seno de um número que está entre 0 e π, vai ser sempre positivo. Então, o módulo do seno aqui também seria o próprio seno. Então, ou seja, o módulo disso aqui vai ser igual a ρ quadrado seno φ, que é justamente o que a gente multiplica lá quando a gente vai usar coordenadas esféricas. Então, se a gente considerasse que π pudesse ser, que o φ pudesse variar até 2π, por exemplo, a gente teria que dividir a integral em duas. Metade desse módulo positivo e metade negativo. Deixa eu pensar aqui. Sim. Mas isso quer dizer... Não sei se é algo prático de fazer lá. Aí iria depender da sua região, né? Por exemplo, se a sua região envolvesse áreas onde
o seno de φ fosse positivo e seno de φ fosse negativo, aí você, na verdade, ia ter que separar a sua região em duas partes distintas, uma onde o seno é positivo, outra onde o seno é negativo, e aí você iria calcular cada um independente e depois você iria somar o resultado. Mas no caso do seno ser negativo, o que mudaria ali? O módulo ficaria com menos mesmo ou não? Tipo assim, por exemplo, digamos que, por exemplo, que fala assim, não, o φ ele varia de π a 2π, por exemplo. Então, no caso, o módulo de menos ρ quadrado seno de φ, ou seno de φ, seria igual a menos ρ quadrado seno de φ. Seria isso. Porque, na verdade, o que acontece? Se isso aqui ele for negativo, então eu tenho, isso aqui é positivo, né, que é um número elevado ao quadrado. Então, eu tenho menos isso aqui, é um número negativo. Então, eu tenho um número negativo vezes um número negativo que vai dar positivo. Então, nesse caso, o módulo seria ele mesmo. Entendi. E isso aí, do finalzinho agora, foi só uma curiosidade, caso vocês quisessem saber de onde é que vem aquelas fórmulas lá das mudanças de coordenadas polares, cilíndricas e esféricas.